Meus queridos, graça e paz. Vamos abrir aí Eclesiastes. No capítulo de número 8, os versículos 10 a 17. As crianças, elas até 10 anos, de 4 a 10 anos, elas terão um momento separado nesse momento, em que elas saem, mas continuam em atitude de culto, apenas irão ouvir a pregação numa linguagem um pouco mais acessível a elas. Eclesiastes capítulo 8, dos versículos 10 a 17. Eu quero que você, mesmo depois da leitura, que deixe aberto esse texto. Nós iremos voltar para ele algumas vezes. O tema dessa mensagem é os absurdos da vida. E diz assim o texto: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também, isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Vamos mais uma vez orar e falar com o Senhor. Senhor, que o teu povo, a tua igreja que precisa, que necessita do alimento espiritual que vem através da tua palavra. Reconhecemos que somos vasos fracos e frágeis, tanto aquele que fala quanto aquele que escuta. E se não for a tua graça e o teu Santo Espírito aplicando a tua palavra aos nossos corações, fazendo com que a tua palavra se torne vida em nossas vidas, não adianta nada, Pai. É por isso que nós, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que se apiede de nós e fale aos nossos corações através da palavra que será pregada e exposta nessa noite. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que você diria se uma moça assassinasse a sua mãe e no Dia das Mães fosse solta no indulto do Dia das Mães? Eu não sei se você sabe, mas a Suzanne Richthofen, Richthofen, coisa assim, né? Ela novamente, no segundo ano seguido, ela deixou a prisão para passar o Dia das Mães e para comemorar não sei com que mãe, porque a sua mãe foi assassinada por ela. Ou o que você diria se um senhor que é réu em processo, na hora do depoimento, dissesse que o juiz que o estava interrogando era responsável por 600 milhões de desempregados no Brasil, mas o Brasil só tem 207 milhões de habitantes. Pois é, o senhor ex-presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou isso no último dia 10 de maio de 2017, em depoimento perante o juiz Sérgio Moro. Com certeza nós olhamos para essas notícias e tantos outros acontecimentos que nos cercam e percebemos como que a vida é repleta de absurdos. Coisas inexplicáveis, coisas que às vezes se tornam inexplicáveis para nós pela forma que acontecem. Coisas que fogem à lógica de como de fato deveriam acontecer. Esses dois exemplos que eu citei para você, a lógica deveria ser uma assassina de uma mãe ficar presa.
e em hipótese alguma receber um indulto no Dia das Mães. Ou um réu em vários processos jamais questionar o juiz com dados estatísticos errados, bem como culpá-lo pelos danos causados por seus partidos e políticas administradas por ele. Nesta passagem que nós lemos, Salomão nos apresenta algo parecido com o que descrevemos acima. Alguns absurdos que rondam a nossa vida. O sábio se depara com inocentes sendo processados e presos, e criminosos vivendo na liberdade e prosperando na sua maldade. Salomão descreve que a vida sempre coloca diante do homem coisas absurdas, pois viver é conviver com o imponderável. E por causa deste imponderável que existe na existência humana, o homem acaba tendo que conviver com alguns absurdos da vida, sem saber a resposta para eles. Assim, nesse texto, Salomão nos ajuda a como conviver e enfrentar alguns absurdos que, vez ou outra, assolam a nossa caminhada nesta terra devastada pelo pecado. O primeiro absurdo que penso com você, os versículos 10 a 14, é que Salomão nos mostra o progresso dos homens maus. Salomão descreve algo sem sentido, frustrante, vexatório. Homens perversos sendo honrados e justos sendo esquecidos. No hebraico, este texto aí no versículo 10, literalmente, aponta que os perversos eram honrados e elogiados na cidade em que fizeram o mal. E perversos aqui nesse texto é no sentido de uma pessoa que age moralmente errado. Eram ímpios em sua maneira de viver e provavelmente os justos, citado aqui nesse texto, eram vítimas de suas ações más. Mas o cúmulo é que esses maus eram elogiados e honrados na cidade em que cometeram seus crimes. E os justos simplesmente eram esquecidos. Versículo 10 fala que os perversos recebiam sepultura. E naqueles dias, os dias de Salomão, era algo extremamente honroso alguém ser sepultado. A falta de uma sepultura era visto como uma grande tragédia, como uma maldição. Entretanto, o absurdo para Salomão era que os perversos, em lugar de punição, eram elogiados na cidade em que agiam assim. E a grande verdade é que ainda hoje, muitos perversos são às vezes sepultados com grandes honras e homenagens, mesmo depois de bagunçar a vida de milhares de pessoas. A realidade é que aquilo que Salomão constatou, nós que aqui estamos no ano 2017, nós vemos diariamente, isto é, homens perversos prosperando e tendo uma vida longa, enquanto uma pessoa que é fiel e temente a Deus, às vezes, é vitimada em um assalto. Neste mundo caído debaixo do sol, Salomão nos mostra que há justos que se dão mal e ímpios que se dão muito bem. E a lógica de Salomão neste texto é que o homem perverso pode se dar bem e viver muito. E aqui há outro aspecto cultural naqueles dias, os dias de Salomão. Viver muito, naquela cultura, era um sinal de uma vida abençoada e próspera por Deus. Mas como Salomão já havia nos alertado lá em Eclesiastes capítulo 4, depois do capítulo 7, a injustiça que ele descreve era justamente ver o justo, o que serve a Deus, morrendo cedo. E o ímpio, o perverso, longe de Deus, vivendo uma vida próspera. Ainda hoje, nós convivemos com este absurdo. Muitos assassinos, bandidos, se dão bem na vida e ainda recebem o reconhecimento honroso na morte e pós-morte. Vou dar um exemplo para você. O guerrilheiro Che Guevara, por exemplo.
Esse assassino, hoje, tem o seu nome e retrato estampado em capas de livros, em camisetas. Pessoas fazem tatuagem do seu busto, no braço, no peito, como se esse homem fosse um exemplo moral a ser seguido. Só para você ter ideia, no ano de 1959, quando Che Guevara se tornou comandante do presídio Forte de La Cabaña e chefe dos tribunais revolucionários que aconteciam ali, o Arquivo Cuba registra que nesse ano de 1959, 104 mortes. Porém, o povo cubano estima-se um número bem maior. Em apenas um ano, naquela prisão, em torno de 800 vítimas. E todas fruto do pelotão de fuzilamento. Che Guevara, em seu discurso na Conferência da ONU em 1964, declarou o seguinte: fuzilamentos? Sim, temos fuzilamentos. Fuzilamos e seguiremos fazendo isso enquanto for necessário. Nossa luta é uma luta à morte. Um homem que disse isso, um homem que fez o que fez, não deveria ser honrado jamais na vida pós-morte. E o absurdo que Salomão constata aqui é justamente aquilo que nós enxergamos hoje. Os maus sendo honrados e os justos simplesmente sendo esquecidos. Contudo, no versículo 13, nós vemos um brilho de esperança da justiça. Porque Salomão nos mostra que haverá em algum momento um juízo. Ele destaca que o perverso será apenas uma sombra, porque não teme a Deus. E será como uma sombra. É uma analogia que destaca que o alongamento da vida do perverso pode, assim como uma sombra, parecer grande dependendo da posição do sol. Mas ao mesmo tempo, ele vai nos mostrar por inferência que o sol não existindo, a sombra simplesmente desaparece. Salomão nos ensina com isso que a atuação de Deus é igual ao sol. Ou seja, quando Deus agir, a sombra, que é o homem mau, perverso, desaparece, restando apenas as trevas do juízo divino. No versículo 13, ele ainda diz: nem prolongará os seus dias. Significa que ele pode até viver muito, mas jamais terá uma vida completa e realizada. E aqui nós podemos pensar por que não, nos vários traficantes que conseguem milhões com tráfico e podem até viver muito, mas jamais irão desfrutar de uma vida tranquila, de paz. Por isso, Salomão tem certeza de que, a despeito da demora, a calamidade finalmente desabará sobre o homem perverso. Embora ele possa prolongar os seus dias, o julgamento pendente é que não prolongará os seus dias. O perverso pode até ir longe em seu pecado, mas não irá longe em seus dias. Muitos criminosos já passaram por essa terra e se afundaram em seus crimes, mas viveram pouco, até mesmo para perpetuar a sua geração. Do ponto de vista debaixo do sol, é bem verdade que quando nós olhamos para atos maus e homens perversos, nós somos instigados à ira. E a nossa ira é justamente em olhar para esses homens e pensarem: por que esses homens maus continuam existindo? Mas as coisas, elas parecem diferentes quando visualizadas da perspectiva da fé. Guiado pela fé, Salomão simplesmente afirma que por causa de sua impiedade, os perversos não desfrutarão de uma vida longa. Mesmo que vejamos justos sofrendo as dores merecidas dos perversos, e os perversos desfrutando a prosperidade do mundo em não receber a punição que nos cabe, isso não será assim para sempre. Na cosmovisão de Salomão, por não temer a Deus, assim como uma sombra que aparece e desaparece, logo, logo, os perversos terão seus dias findados e julgados por Deus.
Há um segundo absurdo também que Salomão nos mostra nesse texto, e se encontra também entre os versículos 10 e 14, principalmente no versículo 11. O segundo absurdo que Salomão nos mostra é a demora na administração da justiça. A questão que Salomão levanta no versículo 11 é que quando os malfeitores não são punidos, eles se espalham e aumentam sua atuação perversa. No versículo 11, a expressão "o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal", no hebraico, significa se enche de coragem. Isso aponta para a realidade que o mal praticado, acompanhado da ausência de juízo, é um fator que encoraja o infrator a repetir suas práticas perversas. É fato que se uma ação má não for castigada, não for punida, ou se atrasa demais a sua punição, diminui ou se perde o temor de transgredir as leis e de se fazer o mal novamente. Em Deuteronômio, capítulo 19, dos versículos 18 a 20, de certa forma Deus, ele, apontando essa realidade, que quando o mal não é punido, a tendência é que ele se espalhe, ensinou o povo de Israel e colocou como lei que quem desse falso testemunho, ele disse: olha, essa pessoa deveria ser punida. E essa punição servia para incutir temor no transgressor e nos demais israelitas para que não cometessem o mesmo. O versículo 20 do capítulo 18, do capítulo 19 diz: para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Eu não sei você, mas estudando esse texto, eu meio que vi um retrato do Brasil. O versículo 11 parece que é um retrato da nossa nação, porque nós temos visto a ausência de punição na não condenação de criminosos, aumentando assim o mal. Existe um provérbio espanhol que ensina que as leis são como teias de aranhas. Apanham moscas, mas deixam passar os falcões. Há pessoas que burlam as leis, porque dispõem de bons advogados, subornam outras pessoas, manipulam situações e assim escapam. Já outras pessoas, pobres, sem recursos econômicos para produzir circunstâncias favoráveis para si e sem poder influenciar pessoas, acaba sendo condenada. Semana passada nós vimos um exemplo disso no nosso país. José Dirceu, que roubou em torno de 29 milhões de reais dos cofres públicos, foi solto. Enquanto lá em Brasília, um senhor chamado José Guimarães roubou uma lata de leite para alimentar os seus filhos, ficou preso. E entenda que ambos estão errados. Mas esses exemplos apenas ressaltam aquilo que Salomão havia visualizado nos seus dias e que não é diferente dos dias de hoje. É importante ainda ressaltar que no nosso país, por conta de políticas de viés esquerdista, existe um tipo de raciocínio que cria um clima de compaixão pelo criminoso. Geralmente o criminoso é apresentado como sendo vítima da sociedade que os massacram, mas ao mesmo tempo ignoram a dor das vítimas reais que sofreram mal na mão desses criminosos. O que nós enxergamos no Brasil é o coitadismo social, que leva o malfeitor a sair impune. Em seu livro Bem-vindo ao Hospício, Alexandre Costa, o nome é meio maluco, mas o livro é muito bom. Alexandre Costa explica que no Brasil as teorias insistem em dimensionar a relação da violência com a miséria. Ele explica que quase todas as outras questões que atormentam a segurança pública derivam dessa ideia maligna que dilui a responsabilidade do bandido nas condições do ambiente e nega o fato de que o crime decorre, na maioria esmagadora das vezes, de uma mente criminosa. Isto é, o crime sempre é uma escolha. E sabe qual é o resultado disso, segundo Alexandre Costa? É que nós vemos a glamorização
do criminoso. Ou seja, o bandido é um herói que é apenas mal compreendido pelas vítimas de seus crimes. Neste ponto, é importante ouvir o conselho do pastor Douglas Wilson. Ele disse: castiguem-se os insensatos e os simples aprenderá a sabedoria. Recusem-se a fazer assim, a insensatez reinará. A insensatez é sábia o bastante para reconhecer a hora da oportunidade. Nós vivemos dias em que a insensatez tem aproveitado as brechas dadas em nosso sistema jurídico e tem reinado. E por conta disto, a justiça não vem conseguindo ter o efeito dissuasivo para o crime, para a perversidade humana. Por essa razão, Salomão enxergou que nesta vida, a bondade e a maldade não são necessariamente recompensadas e castigadas. Por isso que no versículo 14, Salomão nega a doutrina religiosa comum em sua época, e que também é comum nos nossos dias, que ensinava a retribuição de nossos atos aqui na terra. É algo mais ou menos assim: faça o bem e você se dará bem. Faça o mal e você se dará mal. Contudo, diante da demora do julgamento, que é isso que Salomão está nos mostrando, sem uma base racional, à luz daquilo que ele analisou até agora, a resposta de Eclesiastes novamente é a fé. No versículo 12, parte B, Salomão faz uma afirmação que caracteriza a sua fé. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Enquanto os seus conselhos e conclusões durante todo o livro geralmente são introduzidos pela palavra percebi, nesse texto especial, ele afirma saber o que de fato está falando. Sua afirmação procede da fé e não da razão. Seu olhar, guiado pela fé em Deus e pela atuação justa de Deus, no tempo certo e no momento oportuno. Ao analisar o problema das injustiças na vida, Salomão não está pensando primeiramente nos tribunais humanos, mas acima de tudo, no último e grande dia, no julgamento final, no julgamento divino. E a sua percepção é que os perversos podem parecer ficar impunes de seus crimes. E no versículo 12 ele fala, olha, pode até cometer 100 crimes, mas esses pecados aparentemente sem punição, um dia, finalmente, serão julgados por Deus. A maldade do perverso pode ser grande, e sua vida até mesmo prolongada, mas o sábio atém-se pela fé a certeza de que a vindicação do justo é apenas uma questão de tempo. Salomão fala que o aparente sucesso na vida de erros, de perversidade, não descarta a realidade da justiça divina no último dia. O fato do perverso ter uma vida longa não significa que diante do tribunal divino ele terá a aprovação de todos os seus crimes, ainda que 100 deles passe sem a punição durante a sua vida terrena. E lendo esse texto eu lembrei do meu falecido pai. O meu pai tinha uma forma peculiar de disciplinar os filhos. Quando nós fazíamos alguma coisa errada, meu pai dizia, olhava com a cara feia, eu sabia que não era uma cara de aprovação, e ele dizia, é o primeiro aviso, o terceiro você apanha. Errava a segunda vez, ele dizia, é o segundo aviso, o terceiro você apanha. E quando, por algum acaso, havia um vacilo e errava a terceira vez, aí eu tinha um encontro com a cinta do meu pai. O mesmo princípio é usado por Salomão aqui, isto é, o aparente sucesso em alguns delitos e pecados não quer dizer que no último dia não serão punidos e julgados por um Deus justo. O texto segue, e nos versículos 15 a 17,
nós encontramos o terceiro absurdo da vida que Salomão nos apresenta. E Salomão vai nos falar sobre a incompreensibilidade da obra de Deus. Eu chamo a sua atenção para o versículo 16, que começa com aplicando-me, que literalmente lá no hebraico é pus o coração. Ele aplicou todo o ser para analisar os problemas descritos anteriormente. Em busca de respostas para os absurdos da vida, Salomão impôs a si mesmo uma tarefa árdua, resultando aqui em noites insones. E mesmo assim ele não foi capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Em razão disso, versículo 17, ele afirma que ninguém pode saber inteiramente o que se passa debaixo do sol. Só Deus tem o conhecimento abrangente e completo de tudo. O discernimento, o entendimento e a razão do homem, tal como a água, não podem se elevar acima de sua fonte, nem do seu próprio nível. Portanto, à medida em que Deus revela o seu plano aos crentes, através da sua palavra revelada, unicamente nessa medida poderão eles compreender parte do plano de Deus. Contudo, ainda há mistérios e aspectos intrincados que só Deus conhece de forma completa. Nós, mortais, conhecemos apenas em parte. E aqui é válido destacar que Salomão não fala das ações de Deus na eternidade, mas sobre o seu governo sobre nossa vida, aqui e agora. E em uma sinceridade total, Salomão afirma a grande impotência do homem para decifrar o escondido dos eventos nos quais ele é o protagonista e naquilo que ele entende por obra de Deus. Mesmo em um mundo governado providencialmente por Deus, nós, homens, jamais iremos alcançar a compreensão total da nossa própria existência, ou até mesmo a explicação do sentido da vida simplesmente pela razão. O sábio conclui que o homem é incapaz. E olha quem está falando, segundo a Bíblia, é o homem mais sábio que viveu entre os homens. Simplesmente esse homem conclui que o homem é incapaz de encontrar sentido e respostas para tudo o que ocorre. O que, nesse caso, aponta especialmente para a questão da retribuição divina e para a perplexidade que ela nos causa. E mesmo se dedicando a encontrar respostas, elas não podem ser encontradas, obtidas, porque há uma limitação compulsória a todo homem nessa jornada árdua, e o resultado, segundo Salomão, resultado final, será sempre a incompreensão. E aqui Salomão, ele volta a uma verdade estabelecida lá no início do livro. Deus impõe limites aos homens. E nós precisamos nos contentar em não saber tudo o que Deus está realizando. Dessa maneira, diante de um mundo de aparentes injustiças, de absurdos sem explicações, a conclusão de Salomão, que está no versículo 15, é: celebre a vida. O versículo 15 funciona como uma ponte entre os assuntos dos versículos anteriores, 10 a 14, e os posteriores, versículos 16 e 17. Diante dos absurdos da vida e da incompreensão dos planos de Deus, Salomão afirma que deve-se comer, beber e alegrar-se todos os seus dias debaixo do sol. Essa palavra alegria aqui no versículo 15 aponta não simplesmente para você dar risada na vida, mas aqui destaca uma alegria da vida que vem como um favor dado por Deus, é um dom de Deus. Esse dom da alegria, de viver no favor de Deus, segundo Salomão, permanecerá, no sentido de acompanhará o homem durante todos os dias duros e complicados que ele vive debaixo do sol. Walter Kaiser, um teólogo,
falando especificamente sobre o versículo 15, explica que os dons de Deus não são pendurados numa corda, por assim dizer, diante dos olhos dos mortais, unicamente para serem recolhidos conforme eles parecem vir para alcançá-los. A promessa de Deus é que, em seu plano bom, esse dom da alegria acompanhará aqueles que confiam e servem a Deus. A intenção de Deus é que os homens alcancem uma alegria adequada nos dons materiais colocados por Ele neste mundo. Essa alegria deve ser uma fonte constante de satisfação para homens e mulheres, quando essas coisas materiais e seus usuários estiverem adequadamente alinhados com o seu doador. Diante das injustiças e absurdos da vida, Salomão não fica depressivo ou arrasado por eles, mas aconselha: aproveite a vida. E compreenda que aqui Salomão não é um hedonista. Porque no capítulo 2, ele viu que isso não dá certo. Sua postura aqui é a seguinte: ao invés de nos angustiarmos por não termos todas as respostas para todas as nossas perguntas, vamos ver o que há de bom na vida. Carpe vitae, aproveite a vida. Salomão nos ensina, novamente, que existem coisas simples e corriqueiras na vida que a enchem de prazer. E aqui no texto ele cita necessidades primárias como comida e bebida. E ele vai dizer que essas coisas tão simples, elas podem ser prazerosas. E aqui eu quero dar um destaque especial para a comida. Não sei por que você deu risada, não estou tão gordinho assim não, tá? Você percebeu que o único ser da criação de Deus que se preocupa em preparar comida somos nós? O animal irracional, por exemplo, ele não adorna nem aperfeiçoa a sua comida. Eu tenho uma Shih Tzu lá em casa, uma cachorrinha, e eu nunca vi ela preparando a sua refeição. Eu nunca vi ela fazendo um churrasco de ração. Eu nunca vi ela fazendo um estrogonofe de ração. Nunca vi. O único ser na criação de Deus que adorna, que tempera, que esmera em melhorar a sua comida é o ser humano. Para o ser humano, o ato de comer não é apenas uma ação de sobrevivência, mas um ato de prazer e gratidão a Deus. Assim, ao invés do desespero pelas intempéries da vida, aproveite prazerosamente das belas coisas que Deus nos dá nesta vida. Quantos momentos agradáveis podemos ter com uma pessoa querida? Um abraço apertado em quem estava longe e voltou, um telefonema de gratidão, uma mensagem pelo WhatsApp de reconhecimento. Quanta alegria a vida nos proporciona em coisas pequenas. Aprovação no vestibular, primeiro salário, a primeira música tocada no violão. As coisas pequenas da vida. Salomão está dizendo: receba como um dom de Deus para trazer alegria ao seu coração. Diante dos absurdos da vida, o conselho do sábio Salomão é que se viva a vida, ao invés de jogar o jogo da baleia azul. Viva a vida! Viva! E eu quero pensar com você rapidamente em 3 implicações disso para a nossa vida. O que esses versículos, esses 7 versículos que nós lemos nessa noite, como que esses versículos eles podem e nos ajudam a viver diante dos absurdos da vida? A primeira coisa que trago como aplicação para você, a partir desse texto, é que precisamos interpretar os eventos debaixo do sol pelas lentes da nossa fé cristã. Salomão nos ensina a interpretar os eventos que ocorrem debaixo do sol pela perspectiva daquele que está acima do sol, Deus. Isso quer dizer que as mesmas situações podem ser avaliadas de modos diferentes quando se olha para elas com o olhar da fé que professamos.
Quer você saiba ou não, todos nós estamos sempre interpretando nossas experiências, levando em conta a revelação divina ou outro sistema de pensamento. Sempre processamos dados levando em consideração alguma estrutura teórica que adotamos para entender o mundo. E esse processo de interpretar nossas experiências, nós chamamos de cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Até as pessoas mais simples têm um conjunto de crenças sobre como a realidade funciona e como deveriam viver. Certas crenças são conscientes, é verdade, ao passo que outras crenças são inconscientes. Mas quando elas juntam, elas formam um quadro mais ou menos consistente da realidade. E a verdade por trás disso tudo é que todos os homens precisam de algum credo pelo qual viver, algum mapa para traçar o curso da sua vida. Vou lhe dar alguns exemplos práticos disso no que diz respeito ao comportamento humano. Um marxista, por exemplo, analisa o comportamento humano, dizendo, olha, o comportamento humano é moldado pelas circunstâncias econômicas. Aqueles que defendem as ideias de Freud atribuem o comportamento humano a instintos sexuais reprimidos. Os psicólogos comportamentais analisam os seres humanos pela ótica de mecanismos de estímulo-resposta. A Bíblia, entretanto, ensina que o fator dominante no comportamento do homem é a sua crença suprema ou o compromisso religioso. Nossa vida é dirigida pelo Deus que adoramos, quer o Deus da Bíblia ou quer outra deidade substituta. Nossa cosmovisão, a forma que nós interpretamos o mundo, nosso sistema de pensamento, começa em algum princípio último. E esta realidade última funciona como Deus. Por isso, se a nossa cosmovisão não começar com Deus, será dirigida por outra coisa dentro da criação que há de assumir o lugar de Deus. Isto implica que um falso Deus leva à formação de uma falsa cosmovisão. E sabe qual é o grande perigo para nós cristãos? É de não usarmos a nossa cosmovisão cristã, ou seja, usarmos as Sagradas Escrituras para interpretar a realidade que nos cerca. Às vezes, nós interpretamos a realidade que nos cerca, às vezes pelas lentes da cultura, pela mídia. Eu não canso de ver algumas pessoas dizendo que a solução para os problemas da nossa nação está na educação. Isso aponta para um substituto de Deus no que diz respeito a uma cosmovisão. Em outros momentos, nós aqui estamos, analisamos a nossa vida e a solução para os problemas que nós encontramos geralmente passa por aquilo que a mídia diz, passa por aquilo que o tarô diz, passa por aquilo que tantas coisas dizem, mas não por aquilo que Deus nos diz em sua palavra. Nós temos que entender que quando nós analisamos a nossa realidade, aquilo que nos cerca, não usando as Escrituras, é como usar os óculos ou o sapato de outra pessoa. E o grande problema é que, ao se fazer isso, nós somos moldados pela ferramenta que nós estamos usando. O texto que nós lemos, 2 Coríntios 10:5, nos mostra como podemos resolver este problema. Quando pela graça de Deus, nós levarmos cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma forma de reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas é interpretar toda a nossa existência, levando em conta, primeiramente, a verdade revelada em sua palavra. É fazer das Escrituras os óculos que nos explica e direciona tudo o que se passa em nossa existência. Pensar como a mente cristã significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre toda a realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos
da vida. Desta forma, quando você perder o emprego, por exemplo, analise a situação à luz das Escrituras. Deixe-a orientá-lo sobre como agir, como pensar, como falar. Ou quando você estiver com dívidas para vencer, sem dinheiro para pagar, interprete toda esta realidade pela lente das Escrituras e a partir do direcionamento dela, entre em ação. Entenda que cosmovisão determina tudo. Na verdade, ela é moldada por algo e nos molda segundo esse algo. E no caso do cristão, nossa cosmovisão começa em Cristo e é mudada e moldada por Cristo. A segunda implicação que penso nesse texto para você e para mim e para nós como igreja é que precisamos redescobrir o valor da disciplina como forma de correção. Salomão nessa passagem nos ensinou que a falta de punição, a disciplina, é um combustível para o aumento das transgressões. Contudo, mesmo quando os homens falham em executar uma sentença punitiva, Deus, o supremo juiz, um dia punirá todos os transgressores. As Escrituras mostram o Deus que nós servimos como um Deus que é justo e juiz. Foi Ele quem julgou Adão lá no jardim do Éden. No Antigo Testamento, Ele julgou tanto nações como indivíduos. No Novo Testamento, Ele promete que os cristãos serão julgados de acordo com as suas obras. E também promete que no último dia, Ele se revelará como um juiz de toda a humanidade. A Bíblia nos mostra que Deus é juiz e que Ele não erra em seus julgamentos. Às vezes, é verdade, os propósitos de Deus no julgamento são corretivos e restauradores, como acontece quando Ele disciplina os seus filhos, como nos mostra Hebreus capítulo 12. Às vezes, seus propósitos em disciplinar, em julgar, são retribuidores e vingadores, como acontece quando Ele derrama a sua ira sobre os ímpios. E Hebreus capítulo 10, 31 vai nos falar: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas falar de Deus um juiz, isso não surpreende ninguém. O que nos surpreende às vezes é que pensar que Deus usa suas criaturas, os homens, para realizar o seu julgamento. Exemplo, o Estado tem a responsabilidade de julgar os cidadãos. Romanos capítulo 3 vai nos falar que ele tem o poder da espada para punir o mal e recompensar aquele que age de forma correta. Provérbios capítulo 23, Salomão fala que os pais não devem retirar da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. 1 Coríntios 11, 28, 2 Pedro 1,15, por exemplo, vai nos mostrar que os cristãos são instruídos a julgarem a si mesmos. A igreja deve julgar ocasionalmente os seus membros, embora não de maneira final, como Deus julga. Em Mateus capítulo 18, texto que nós lemos na liturgia, 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6, a igreja é instruída a exercer o julgamento dentro de si mesma, e esse julgamento tem propósitos restauradores e não vingativos. E aqui, eu vou falar para você que nesse ponto é um dos motivos do porquê eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos um código de disciplina. E nesse código, seu artigo 2º, explica que a disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. E nesse mesmo artigo, em seu parágrafo único, afirma que toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do faltoso. Sempre que um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim deveria ser com toda igreja cristã genuinamente evangélica, sempre que um membro da igreja pratica algo que não está em conformidade com os ensinos da Bíblia, transgrida e prejudica a paz, a pureza,
a unidade, a ordem e a boa administração da comunidade cristã, ele é sim passível de disciplina por parte da igreja. A disciplina eclesiástica ajuda a igreja a refletir com fidelidade o glorioso caráter de Deus. Ajuda a igreja a permanecer santa. Ajuda a igreja a polir e remover qualquer mancha em seu meio. É claro que, ao exercer a disciplina eclesiástica, a igreja logo escuta do megafone do mundo: Jesus disse que não podemos julgar ninguém. Mas você consegue imaginar um mundo em que Deus não usasse seres humanos para exercer seu julgamento? Você consegue imaginar um mundo em que Deus não usasse os pais para disciplinar os filhos? Um mundo em que Deus não usasse o Estado para punir criminosos? Um mundo em que Deus não usasse a igreja para disciplinar os seus membros faltosos? Não tem como pensar no mundo desse jeito. E é por isso que Mark Dever afirma que todos chegaríamos ao dia do juízo sem haver experimentado o chicote do juízo terreno e assim ter sido avisados de antemão quanto ao julgamento maior que viria sobre nós. Quanta misericórdia da parte de Deus, pois Ele nos ensina agora, por meio dessas disciplinas temporais, sobre a justiça irrevogável que um dia virá. Assim, pense na disciplina eclesiástica ou em outras formas de disciplina que nós conhecemos como um ato de obediência e confissão de que nós precisamos de ajuda para corrigir as nossas falhas. Lembra do exemplo que citei do meu pai, da sua forma de corrigir? Pense mais ou menos dessa forma. Pense que quando Deus, Ele usa homens para disciplinar outros homens, e quando esses homens estão em posição de autoridade para fazer isso, é Deus dizendo: é o primeiro aviso, ainda há tempo de mudar a sua postura, porque quando o último aviso chegar, que a trombeta soar, que nós cantamos essa noite, já não haverá mais possibilidade de correção. Será simplesmente o anúncio de uma sentença. Por último, e eu termino aqui, a última implicação desse texto para as nossas vidas é que precisamos desfrutar a felicidade que Deus, em Cristo Jesus, nos dá. Salomão, nesse texto, nos ensinou que celebrar a vida e as coisas boas da vida só é possível em Deus. Na verdade, esse texto é simplesmente Deus nos convidando a experimentar a felicidade dele. Deus, Ele tem em si mesmo alegria eternamente, alegria infinita. Pare para pensar que aquele que tem infinitas sabedoria, santidade, bondade e poder, é também o Deus que tem felicidade eterna. E se existe alguma felicidade verdadeira fora de Deus neste universo, esta é uma felicidade que se deriva de Deus. Deus nos dá coisas boas na vida, para que através delas possamos alcançar a alegria que procede dele. A felicidade de Deus, ou a bem-aventurança divina, é a fonte da qual bebemos para ter a verdadeira felicidade. A felicidade na vida está naquele que criou todas as coisas boas, abençoando todas as coisas boas criadas por Ele para o nosso deleite. Um escritor, em um dos artigos escritos falando sobre a questão da felicidade e santidade em Adão, Mark Jones, destaca que Adão era feliz porque ele era bom. Adão era bom porque ele era feliz. Adão era feliz porque Deus o capacitou a saber em que excelente estado foi criado. E Adão era feliz porque ele conhecia o amor de Deus. Entretanto, nós sabemos que ainda em Adão, o pecado entrou e bagunçou tudo. Revirou todo o cosmos, trazendo miséria e tristeza aos homens.
Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para lidar com o pecado e a miséria e fazer-nos como Ele, abençoado, feliz, contente, satisfeito, alegre. Jesus Cristo, mesmo sendo homem de dores, era um homem alegre. Jesus foi alegre e celebrou a vida todos os dias que esteve nesta terra. Mesmo lá no Gólgota, um dos momentos mais difíceis da sua caminhada entre nós como Deus homem, Ele demonstrou essa felicidade. Charles Spurgeon descreveu essa verdade da seguinte forma: um grande sofrimento estava sobre Cristo quando nossa carga foi posta sobre Ele, mas uma alegria maior brilhou em sua mente quando Ele pensou que estaríamos assim, recuperados do nosso estado perdido. Mesmo quando Ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Quando as profundezas de seu ai soaram, encontramos pérolas de alegria em suas cavernas. Por causa de sua obra em nosso favor, Cristo sabia que a alegria seria a nossa recompensa. E por isso que hoje, por causa de Cristo, através do Espírito Santo, Deus comunica continuamente novas da plenitude do seu ser bem-aventurado. Hoje as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 se fazem presente em nossa vida por causa de Cristo, porque nele nós desfrutamos as bem-aventuranças divinas. Por isso, como Deus é a fonte de toda a bem-aventurança, não podemos ser verdadeiramente felizes nesta vida até sermos encontrados por Cristo Jesus. E eu lanço uma pergunta para você nessa noite: por que buscar uma vida vazia, uma vida infeliz, nas coisas debaixo do sol, em troca da felicidade que pode vir das mãos do nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo? Por que trocar? E por que às vezes nós fazemos isso? A glória da nossa redenção, a felicidade eterna, começa nesta vida em Cristo e se estende na vida por vir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 afirma que: ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Como afirmou um puritano no passado, nós beberemos dos rios de prazer e nos refrescaremos nas eternas fontes da vida, luz e alegria para sempre. Desta forma, quando Cristo adentra a nossa existência, pode nos faltar tudo dentro desta criação de Deus, que ainda assim somos felizes. Para um cristão, a felicidade não depende das circunstâncias, mas em ser, em pertencer, em desfrutar de uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, diante das dificuldades que este mundo caído, os absurdos da vida que este mundo caído impõe sobre nós, lembre-se de Jesus. Lembre-se de sua alegria e tome posse dela, pois nele, a alegria dele é a nossa alegria. E eu quero convidar você a terminar esse sermão cantando sobre Jesus Cristo. Só em Jesus. Chama o grupo celebrar e vamos ficar em pé e juntos vamos cantar essa canção em resposta àquilo que ouvimos nessa noite. Só em Jesus. Fiquemos em pé e cantemos.
estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória.